Aoa! Talk Leste, Cultura Leste, é o Cultura na Cidade, mais um podcast para vocês. Hoje, convidados mais do que especiais, é claro. Pedrão, boa tarde aí, bom dia, boa noite, para quem for ver, no horário que for ver. Isso aí, salve, salve, qualquer horário, qualquer momento. Chegando aí com mais um podcast. Mais um na podcast área. Cultura na Cidade agora, né? E hoje muita gente. Hoje vai ser pesado, né? Hoje vamos trabalhar Profissionais de muito. profissionais de peso. Para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve lá, Talk Leste, né? Produtora de podcasts. E aqui, mais um Cultura na Cidade, certo? Cultura na Cidade é um projeto do Cultura Leste que você vai começar a ver essa marca por aí em alguns lugares e alguns outros veículos que a gente tá. Eu tenho aqui hoje a Patrícia e eu tenho o meu amigo... Como é o nome dele, Pedrão? Roberto? Roberto, é isso aí. Eles vêm representar hoje um grande projeto que é o Mãos Empoderadas, mas eles têm todo um rolê, tem um caminho, tem uma trajetória e eles vão falar aqui para vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado. Valeu. É isso. Roberto, quem é Roberto? Fala pra gente conhecer um pouco melhor. Olha, Roberto é ator, né, diretor de teatro, toda a construção e formação vem da área teatral, né? Começando em 78 ali, com espetáculos de teatro de rua, num período bastante complexo da política brasileira, do período ditatorial brasileiro. Então, fazer teatro na rua naquela época era uma coisa bastante complicada, né? E a gente encarava essa, principalmente aqui, onde vocês atuam, no Itaim Paulista e São Miguel, né? Junto com o Movimento Cultural da Penha, o Movimento Cultural do MPA de São Miguel, na época. Roberto era do MPA, um Nasce dos por aí. fundadores dessa época. Tava comentando com ele, É. conversando com ele agora, disse que é dessa época. Vem disso, Bem show. né? Vem de uma formação ali do Teatro Núcleo, na Penha, saindo para a Estrada de São Miguel. Na época, o Celso Frateschi e o Grupo Núcleo, Dionísio Del Vecchio e tal, montou a sede do Núcleo ali e a gente foi para lá para dentro aprender a fazer teatro de rua, 17, 18 anos de idade, né? Então, minha formação, ela vem nisso, ela vem nesse entendimento da conexão da arte com a sociedade, né? Não se desvincula a arte e sociedade, se constrói a estética a partir desta relação, Sim. né? Cultura, arte e sociedade, né? Daí foi montado depois o grupo Fábrica São Paulo, né? A Companhia Fábrica São Paulo, que montou uma sede no bairro da Penha, inicialmente em cima do Cinema São Geraldo, ali, o segundo andar do Cine São Geraldo, aquele andar todo ali era a sede do Fábrica. E ali ficamos 6 anos, numa época de hiperinflação, né? Quer dizer, Tinha se tsunami, né? para quem não viveu esse período, deve saber que o aluguel Nossa. dobrava a cada 3 meses, né? Se perguntar o que a gente fazia para pagar esse aluguel, eu não vou saber responder, porque era uma correria tão grande para isso estar de pé, que o estúdio lá se manteve durante 6 anos, até 92. O Fábrica seguiu trabalhando, os espetáculos de palco, de rua, tudo, e depois a última sede dele foi ali na Rua da Consolação, né? O Teatro Fábrica, em frente ao Cemitério da Consolação. Essa foi a última sede dele, até 2007 e tudo. Então, até voltando à sua pergunta, até 2008, 2009, a minha vida foi puramente artística, né? Faziam os projetos do Fábrica, mas o Fábrica tinha uma estrutura ali ligada a ele que me permitia até o privilégio de estar mais na criação do que na produção. Então, artisticamente, eu atuei ali até 2008, 2009. E começo a trabalhar com produção de projetos praticamente a partir de 2009. Que Né? bacana. Começa a se pensar projetos, trabalhar essa loucura de você entender as leis de incentivo, como elas funcionam, a política dos editais, como funciona essa política, como está a área administrativa, contábil. E o tempo foi passando e eu fui me especializando Certo. nessa parte de gestão de projetos culturais. Então, hoje, eu conheço bastante dessa área, conheço bastante dessa área. Mas assim, fazer teatro é uma coisa que tá na formação, certo? Fazer teatro significa o quê? Vamos montar um espetáculo, você coloca a sua cabeça na criação, sensibilidade para a criação de espetáculo. E existe um outro lado que é um lado puramente de gestor, né? Sim. Que tocamos os projetos todos.
montamos uma empresa recentemente em 2015, né? Em sociedade com o Edson Caeiro, nós montamos a Estima Cultural. Antes da Estima Cultural, nós éramos vinculados à Cooperativa Paulista de Teatro. A cooperativa era a nossa empresa. Tá. Aliás, assim, a cooperativa é uma empresa incrível, né? Do ponto de vista de possibilitar que você desenvolva seu trabalho. Muitos pretendem e focam a continuidade do seu próprio trabalho como mantendo-se dentro de uma ação cooperativada, né? Eu e o Edson, naquele período, não. Em 2015, a gente entende que a gente já está para se descolar da cooperativa, né? Certo. Num dado momento. Então, a gente cria a Estima Cultural em 2015 e, a partir de 2017, começamos a gestar os nossos projetos dentro da Estima e nos desvinculamos da cooperativa. Então, a trajetória, em síntese, é isso, assim, essa coisa artística muito forte, né? Eu sou convidado para dirigir espetáculos de grupos, faço as direções, então esse lado artístico ele continua. Certo. E a produção hoje toca bastante alto. Quer dizer, então, que o Roberto é da Leste, hein, mano? Que Leste conversa é essa? Como imaginar Roda, que o Roberto roda. é da Leste? Roda, mas cai na leste. Passei a minha infância toda na Penha, né? No bairro da Penha. Meu, você sabe que eu tenho um grande crítico de cinema, que é o Doni Correia. E o Doni é de São Miguel Paulista, eu descobri esses dias, cara. Olha só. O cara é colunista da Folha de São Paulo, ele é um crítico da atualidade, o cara... São Miguel... Ô, Cacau, eu conheço você. Eu falei, é mesmo? Você conhece? Sabe, é muito legal essa coisa da Zona Leste, né? E a gente vê as pessoas da Zona Leste ocupando e realizando, né? Como você, Roberto. Então, para mim, assim, a gente já conversou, é claro, um tempo atrás, você falou mesmo. Mas para quem ainda não conhece, né, meu? Porque aí vê, assim, a Estima Cultural, projeto Mãos Empoderadas, entre outros que você já tem, a gente vai falar aqui. Né? Mas vem da Zona Leste. E a gente que é da Zona Leste, tem muita gente que nem valoriza a própria Zona Leste, né, Pedro? Verdade. A gente valoriza a ponto de ter o Cultura Leste, né? E de estarmos no Talk Leste, né? Você sabe, Cacau, a luta nesse período até era de entender uma frase que ela era meio confusa. Sim. Por exemplo, a Zona Leste é um celeiro de produção cultural. Nós não somos um celeiro, nós produzimos para nós, né? Não a ideia de que você produz para sair para o mundo, né? Quer dizer, nasce aqui e produz para o resto do mundo. Não, eu acho que o entendimento de quem produz cultura não é uma questão de você ter uma área embrionária para você daí sair para o mundo. Tanto que a gente está aqui com o projeto Mãos Empoderadas, que é maravilhoso. Aonde? Na área onde praticamente Começou, a nossa vida começa. Sim, que bacana, né? E essa questão depois do teatro, eu ia brincar ali com o Roberto e falar assim, aí depois que foi para a gestão, os cabelos começaram a ficar brancos, né? Porque é bem isso mesmo, né? Quando passa... Nós embalamos aqui tantos. Estou sendo um pouquinho mal educado aqui. E a Patrícia? Então, agora a gente tem aqui também a nossa convidada, que também vai falar com grande propriedade, né, do projeto Mãos Empoderadas e também da Estima Cultural, porque eu vejo aí a atuação da Patrícia Vignoli, não é isso? Patrícia Vignoli. Patrícia Vignoli, grande Patrícia. Quem é Patrícia Vignoli? É uma pessoa bacana, pelo menos que eu conheço desde sempre, esse sorrisão, essa energia boa dela. Obrigada. Diga, Patrícia. Nossa, quem é você é muita coisa, né? Às vezes é. Aí a gente acaba desviando um pouco a conversa, falando mais do que a gente faz do que quem realmente a gente é, né? Então, assim, antes de tudo, eu sou uma mulher preta. Nasci em São Paulo, tenho 56 anos. Fiz teatro na juventude, passei aí por vários grupos, inclusive o Oficina, também. Enfim. E aí, depois de um tempo, eu fui cuidar do meu pai, que estava meio mal, e eu entrei para as terapias integrativas, terapias holísticas e tal. E aí, depois de um tempo trabalhando essas terapias, que, de modo geral, é procurado por mulheres, eu achei um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos. E, a partir daí, eu comecei a montar grupos de estudo desse livro.
E integrando com os conhecimentos que eu já tinha de arte-terapia, mandalas, Jung e tal, eu elaborei um curso a partir desse livro. Tá. Então, eu fiquei muitos anos trabalhando com esses grupos de estudo aqui em São Paulo. Meu pai faleceu e eu decidi me mudar para Peruíbe e dar um tempo das terapias e tal. E abri um café literário. Fiquei 2 anos com o café. E quando eu estava fechando o café, eu conheci o Roberto Rosa no Departamento de Cultura. E ali a gente começou a conversar, e eu sempre fui uma pessoa de festa. Então, assim, o café fechou, mas o café não saiu de mim, foi para minha Ela fez um curso super rápido para a gente, explicando um pouco do PROAC, como se inscrever, como elaborar um projeto e tal. Certo. E desses encontros, um dia ele chega no jantar lá em casa e falou: eu tive uma ideia. Vamos fazer uma amostra. Uma amostra da Cia Fábrica. Eu tenho muitos amigos, muitos grupos amigos que estão aí no entorno do estado de São Paulo. A gente tem um acordo onde cada um visita a sua sede e nós não temos sede. Mas eles não vão ligar para isso. Eles vêm para cá, vão pegar uma praia, vão de curtir doido, meu, né? e a gente vai fazer as apresentações. Eu tenho uma graninha aqui que dá para fazer uns cartazes, uns flyers e tal. E vamos lá. Você topa? E, claro, vamos lá, vamos fazer. E aí, a gente começou a tocar a mostra da Cia Fábrica em Peruíbe. E foi um projeto muito legal, porque a gente descentralizou a função cultural do centro da cidade, da Praça da Matriz. Tá. Então, a gente começou a Geralmente levar os é assim, espetáculos para a periferia. E para outros lugares onde não se imaginava que dava para rolar um Sim. espetáculo legal e que haveria público. Então, a gente trabalhou 1 ano e meio na raça, e os amigos vindo, prestigiando e tal. E aí, depois, a gente acabou escrevendo o projeto mesmo, entramos para um PROAC, pegamos o PROAC e chegou a pandemia. Caramba, ô pandemia chata, hein? Aí fica maluco, vamos fazer tudo online, Tem a que gente assim com rever. pouca experiência e tal, mas deu super certo. Tá tudo registrado no site do Cia Fábrica, ciafabricasaopaulo.com, para quem quiser assistir as aulas que foram dadas, os espetáculos. A gente fez um formato de espetáculo online muito legal, que acompanha o depoimento do grupo e algumas cenas. Então, não tem aquela coisa do vou assistir um teatro na televisão, entendeu? Certo. Porque é muito chato. Então, é uma outra experiência. Você assistir o grupo contando qual que foi o processo e tal. Aí tem umas assim. cenas, isso. Que Foi bem essa bacana. pegada. E aí a gente teve essa sinergia de trabalho. Eu acabei entrando para a equipe da Estima, prestando serviço de divulgação em mídias sociais e também algumas coisas de produção. Então, estou com eles no Teatro nos Parques. Tá. E estou com eles no Mãos Empoderadas, que a gente vai tocar aí logo mais na Casa de Cultura do Itaí Paulista. Tem dela, né? Ó, Itaí Paulista. Extremamente feliz de estar nesse lugar. O Roberto, como um morador da Zona Leste, já me fez fazer um tour 3 vezes. Cada vez que a gente vem para cá, ele passa, olha, ali tinha um bar, do fulano de tal, ali era a casa de não sei quem, ali era não sei o que lá. Vou entregando toda uma geração. Que ótimo. Então, acho que hoje eu conheço a Zona Leste como eu jamais conheceria em outro momento da minha vida. E eu estou muito feliz porque as pessoas são muito bonitas, de verdade, assim. Eu sinto que eu vou sair daqui no meio do ano de trança, super maquiada, com outras roupas e tal, que é uma cultura completamente diferente dos outros bairros e de Peruíbe também. Então,
encerrando, eu sou uma mulher preta que mora em Peruíbe, que trabalha com cultura e está aprendendo sempre com a vida e com o que vem por aí. Que bacana, Patrícia, que bacana mesmo. E realmente, a Zona Leste tem um quê, né? E as pessoas são bonitas, sim, acho que pela dificuldade, às vezes a gente consegue, né, fazer algumas outras coisas para poder suprir ali. Faz, faz com que a gente ainda se torne mais fortes, né? É o que eu, pelo menos, vivendo na Zona Leste todos esses anos de vida e tal, é o que eu observo. É, como você já acabou de falar aqui, a gente falou algumas vezes, tanto o Roberto quanto a Patrícia falou também do projeto Teatro nos Parques. A gente vai vir falar com o Teatro nos Parques, que é o projetinho lá do grande Edson Caeiro, também parceiro, amigo nosso, amigo do Pedrão, né, Pedrão? Nosso amigo, parceiraço. Parceiraço. De longas datas já. Já, né, Pedrão? Foi com a gente lá na Make também, Na né? Make TV, teve lá também. A gente foi lá no canal Make. Super matéria lá, super entrevista. É bem legal o Edson e tal. E aí, assim, o Roberto, você desenvolveu essa coisa de, puxa, eu preciso entender a produzir, eu preciso aprender a gerir, fazer essa gestão. Por conta dessa sua experiência de vir dos teatros de rua, dessas coisas assim, eu tenho um amigo muito próximo, que é o Adriano Mauriz, do Pombas Urbanas, que também vem dos teatros de rua, né? Que eles Conhecemos fazem. o Adriano. Adriano é parceiraço. Quem não conhece, Eu, né? eu amo esse cara. Eu só falo pra ele que eu sou fã dele. E ele fala, mas eu que sou seu fã. Eu falo, então tá tudo certo. Não gosto do outro. Mas você acha que essa experiência que você traz do teatro e de vir com esse processo do teatro de rua fez com que você falasse, puxa vida, eu preciso aprender esse processo. Tem muita coisa bacana que acontece na coxia ou que não está na grande mídia, mas não acontece porque não tem ninguém ou tem poucas pessoas preparadas. Esse tipo de ação e formação chega pouco para a gente que está assim nas pontas? Olha, é muito importante, no meu entender, a aproximação dessa realidade da produção com o pensar a gestão. Então, você pode estar dentro da realidade, como nós estamos, né, desde o início, essa realidade da produção teatral, ou se você vai partir para um trabalho de gestor sem ter essa vivência, pelo menos de conhecer e adquirir a experiência, porque você não produz da sua cabeça. Né? Você não quer fazer algo, quer dizer, muitas pessoas podem agir assim, mas um caminho muito frutífero e menos problemático é você reconhecer esse local, esse lugar que o trabalho vai acontecer. Né? Quem são as pessoas envolvidas? Quando você produz um espetáculo num determinado lugar, quem são os envolvidos? Território, né? Qual é essa relação, qual é essa dificuldade, qual é esse dia a dia, desde que quando o cara sai da casa dele, ou desde quando ele fecha a expectativa de um contrato, de um trabalho que vai acontecer daqui a algumas semanas ou daqui a um mês, desde quando surge essa expectativa até a realização final do trabalho. Isso tudo permite que você pense em um projeto que é um projeto muito adequado à realidade. Você consegue adequar o orçamento e, fundamental, você consegue conceituá-lo. Você consegue entender ali a forma de você falar sobre aquele projeto de uma maneira que consiga dialogar com o investidor, com o setor público, né, onde você vai enquadrar o projeto na lei, e também com os fazedores de arte e cultura. Né? E há projetos que são muito delicados, outros nem tanto. Por exemplo, muito delicado, no caso da Mostra Fábrica, a gente trabalha com grupos étnicos, grupos sociais diversos. Então, lidamos com caiçaras, lidamos com indígenas. Qual é a proposta da Mostra Fábrica em Peruíbe? É você valorizar, reconhecer os diversos grupos sociais existentes na cidade de Peruíbe e região e trazê-los para diminuir muito essa visão preconceituosa que se tem. Essa visão preconceituosa que vem, normalmente, do colonizador branco que ali está. Sim, sim.
né? E colonizador branco, vamos colocar como se fosse um título para ele, mas não significa que seja apenas brancos, Sim. né? Mas esse colonizador que lá chega, muitas vezes não, o que ocorre é que ele vai espalhando esses grupos sociais para outros locais. Sim. Então a mostra reconhece essa cartografia e começa a trazê-los para colocá-los em evidência. Esse é um projeto muito sensível, por exemplo. Como você paga os indígenas? Como eles vão participar? Como é que você remunera os indígenas? Você vai querer que ele seja um ser branco, com o seu CNPJ, CNPJ. com a sua Com 3 empresa? notas fiscais. Você vai, né? Cara, tá patrícia. Aí você fala assim, poxa, vamos 3 pagar, notas fiscais. vamos pagar então por um RPA, mas Sim. espera aí, você vai fazer todo esse desconto no cara, então você encontra maneiras de lidar com essa realidade. E a gente remunera todos que trabalham dentro do projeto. Então é fundamental desenvolver o projeto a partir desse lugar que é o lugar que você tem uma identidade, né? Você não precisa morar nela para você ter uma identidade com Essa aquilo. questão territorial. E a gestão, que seria, por exemplo, como é que você vai pagar isso e até como você vai prestar conta disso depois, você coloca toda à disposição dessa ferramenta que é o projeto. Você põe toda à disposição disso, esse conhecimento, porque aqui é legislação, né? São normas de contabilidade, são normas jurídicas, né? Sim. É a legislação das leis que regem o investimento de cultura no país. Então, para isso, no caso nós da Estima, a gente foi trabalhando com escritórios especializados. Então, nós temos um escritório especializado em contabilidade, que é a Service Keep, que dá toda a cobertura contábil. E existe uma assessoria jurídica que dá para nós também essa segurança de caminhar com o projeto. Só que até chegar nesse lugar foi muita conversa, né? Por exemplo, nós éramos da cooperativa. Então, o que nós conversamos com o setor jurídico, o que eu conversei com o setor jurídico da cooperativa, setor administrativo, né, os gestores financeiros da cooperativa, os diretores que atuavam mais diretamente na execução dos projetos cooperativados. Quer dizer, tudo isso vira o quê? Virou para mim o quê? A minha universidade. Sua formação, então, né? Eu não Como tenho um curso de gestão. Mas tem né? toda... Mas eu tive a curiosidade de, uma Entender. vez ter entrado para a área de pensar projetos, então entenda isso. Porque senão você fica na mão de quem supostamente te diz que entende. Entender o processo, né? Hoje a gente trabalha com escritórios especializados porque facilita. Né? Olha, vai, analisa, manda para a gente, vai tocando, facilita. Você não, você terceiriza essas funções, né? Eu fiz essa pergunta, na verdade, porque a Patrícia também falou, em uma determinada fala dela, ela disse assim, e o Roberto veio, deu um curso rapidinho de PROAC pra gente e tal. E aí eu comecei a visualizar, né, a fazer essa leitura de como aconteceu esse processo, e aí a gente traz para as nossas realidades aqui, né, Pedro? Porque a gente vê o artista que às vezes não consegue escrever um projeto porque não teve um Roberto na vida dele. Para dar mas é verdade, Roberto, sabe? Acontece muito isso. Acontece demais. Ainda. Né, Pedro? Projetos maravilhosos que a gente sabe, mas que eu falo assim, eu não sei escrever um projeto. Quando ele tava falando, o Roberto estava falando aqui, eu já estava viajando aqui, um workshop dele para O Pedro vai morrer, Roberto. longe aqui. E olha, acredite, até 2009 eu não sabia fazer isso. Porque dentro do Fábrica havia pessoas que faziam. O Sérgio, que trabalhava como ator, nós somos parceiros 30 anos, o Sérgio, de Fábrica. Praticamente ele redigia os projetos, ele escrevia os projetos. Onde eu vivia? No brainstorm, na criação, na discussão. Ele apresentava o texto, a gente polemizava os textos, né? Fazia polêmicas, problematizava os textos. Né? E o legal meio do Sérgio é que a gente sempre discutiu muito fortemente, mas nunca foi no campo pessoal. Então a gente discutia. Pelo melhor. Ia tomar uma cerveja, fazia piada, saía, descia, pegava o carro, descia para as boates de Santos e subia. A discussão se dava no campo profissional. Isso era muito legal. Agora, a partir de 2009, eu começo a ter que lidar com essa realidade de escrita de projeto e gestão. E aí, cara, foi um aprendizado muito bom. Imagino, e hoje é um multiplicador, né?
Patrícia, Mas, fala eu só pode queria falar. salientar À o vontade. seguinte, porque, na verdade, esse workshop de elaboração de projetos que ele fez lá em casa era mais para reunir a moçada e falar sobre cultura. Então, Certo. para a gente não ficar viajando muito nas ideias, ele veio e trouxe um mini curso. Olha, Meio prático, para bem pensar no prático. projeto, a gente vai por aqui, vai por ali, vai por ali, vai por ali, vai por ali. Mas eu preciso dizer que, assim, de lá não saiu ninguém escrevendo projeto. Tá. Você entendeu? Porque Talvez eu acho que tem uma chave que não é todo mundo que tem. Né? Certo. Eu acho que o Roberto ele tem uma especialização, ele sacou, e ele tem uma paixão na investigação da realização de um projeto. Certo. Então, não é só eu tive uma ideia, né? Quando ele fala dos indígenas, dos caiçaras, dos ciganos que participaram das 2 edições da mostra, foi ir lá conversar com os caras, ver qual que era, o que eles pensavam disso, entender como seria essa participação, a partir daí começar uma escrita. Então, não é a ideia dele que se encaixa no trabalho dos caras. É Certo. os caras que têm um trabalho que faz sentido no projeto que ele está elaborando. Então, quando finaliza, a sensação é que o projeto é um processo coletivo, que todo Certo. mundo De participou, todo construção mundo teve um coletiva papel, mesmo. entendeu? Que bacana isso. Então, é difícil fazer isso, né? Tem que ter uma manha na fala, no entendimento, em registrar essas conversas e trazer a importância dessas relações, né? Porque Certo. essa é a meta dos projetos culturais, é você estabelecer relações boas com as pessoas que participam e com as pessoas que vão receber esse serviço depois, né? Do outro lado Porque também. também é difícil você imaginar que você vai dizer, por exemplo, nesses projetos mais sensíveis, você vai dizer o que é interessante para o indígena. Não, ele tem que dizer. E a gente tem que O ouvir, entender, né? tem que saber ouvir. E traduzir isso para que aquilo possa de fato acontecer. De modo que quando ele vem participar, ele fala: Nossa, eu estou tendo prazer. Sim. Muitos deles falaram assim para nós, né? Falei: Poxa, é a primeira vez que as pessoas trazem uma ideia que é nossa. Né? Poxa, Sabe? é a melhor coisa, né? Da pessoa participar de um projeto a qual ele se sente inserido, literalmente, né? Não que alguém entrou. Eu ia fazer uma pergunta, mas você respondeu. Eu ia dizer se esse breve encontro sobre o PROAC surtiu alguns efeitos, né? E aí você já falou, realmente, ninguém saiu de lá escrevendo o projeto, mas saíram de lá sabendo, no mínimo, né, a ter o olhar, entender essa questão territorial, entender que é importante ter bagagem e conteúdo para poder falar com propriedade daquilo que você se propõe a fazer. Isso é bacana pra caramba. Então, isso aí serve de toque até para quem tá afim de começar a escrever projeto, gente. Agora tá muito na moda isso, a galera, tem um edital ali, vou tentar escrever. E também tem para você que já tem projeto e, puxa, como é que eu faço para escrever? Então, foi uma dica mais do que importante aqui do Roberto. Essa questão de você buscar essa afirmação da Patrícia aqui, de, sabe, entender que o projeto precisa desse pertencimento, para as pessoas não chegarem como pessoas estranhas no seu próprio projeto, né? Então, é bem complicado em relação a isso. Falando de projeto, eu conheci vocês agora, né, recentemente, né, e assim, foram 2 pessoas maravilhosas que, não é porque vocês estão aqui na minha frente, não, que eu conheci, que eu senti um profissionalismo e acho super bacana, porque eu tenho esse meu jeito despojadão, as pessoas acham que eu sou, né, veio deixar as coisas largadas, não, mas a gente gosta de sentir esse profissionalismo nas pessoas, né, porque aí a gente sabe que a coisa vai andar, que vai dar certo, que tem um comprometimento e tal. E aí eu conheci vocês através de um projeto chamado Mãos Empoderadas. Fala um pouquinho pra gente desse projeto. Que delícia. Que tá vindo aqui pro Itaim Paulista, hein, gente? Quer dar início, Patrícia? Vamos lá. Gente, eu sou apaixonada por esse projeto. Mãos Empoderadas é um projeto direcionado para a mulher artesã. E
e pensando em empoderamento feminino, nós concluímos que não tem como falar de empoderamento sem independência financeira. Então, como reunir mulheres artesãs e falar de empoderamento? Então, foi pensado todo um processo para essas mulheres passarem ao longo de quase 3 meses, que vai desde o desenvolvimento pessoal até o treinamento de vendas online. Então, é um processo de desenvolvimento pessoal, porque a gente sabe dos obstáculos internos, dos predadores internos que nós temos para poder conseguir alcançar os nossos objetivos, né? Então, eu, por exemplo, no primeiro estágio do projeto, eu conversei com algumas mulheres, então tinha uma que me dizia, eu sempre tenho ideias maravilhosas, passo para as minhas amigas, mas eu não faço. Então, eu perguntei para ela, mas você não faz por quê? Qual é o seu problema, né, de fazer aquilo, a sua ideia? Você está passando para frente para ficar confortável e depois você fica desconfortável. Sim. Então, essa fase do desenvolvimento pessoal, que a gente vai trabalhar com arte-terapia, é uma fase essencial do projeto para que a mulher vá se livrando desses predadores, que são os pensamentos negativos, que são as ideias que foram implantadas e tal, para ela começar a encarar uma nova fase na vida dela, que é a empresa, que é o artesanato, que é o trabalho que ela faz, o quanto que ele pode ser valorizado, onde ela vai vender, valorizar a autoestima dela. Então, é algo que vai ser trabalhado internamente para que depois ela realmente consiga entregar o trabalho e o prazer que ela tem de ser ela mesma entregar o trabalho que ela faz com técnica, com qualidade, com aprimoramento, né? Porque a gente ouve muito que artesanato é aquela coisa meio sem graça, sabe? Sim. Não tem acabamento, tá ali na feirinha, custa R$10 e tal. Não. É o galera de humanas. Os bichos grilos. Tem até um meme aí, tem um Reels, né? Da mina assim, pô, e aí, tá estudando muito? Ela, pô. E aí, você vai fazer o que o ano que vem? Pô, tô a fim de ir pra praia, vender minha arte, as coisas que a natureza me dá. Isso mesmo. Sabe? E não é isso. Não é isso, né? Existem pessoas que fazem um artesanato com um acabamento maravilhoso. Esculturas, bijuterias, roupas. Então, por exemplo, uma etapa do projeto é o aprimoramento de técnicas. Por quê? Porque a gente precisa aprender a dar acabamento. E também existem técnicas que podem facilitar aquilo que você demora 5 horas para fazer. E, de repente, vem alguém que tem a manha e fala, nossa, você faz isso aqui em meia hora. O caminho é esse aqui, ó, e é verdade. Tem uma outra etapa que é a elaboração de marcas, para quem não tiver, porque é legal você ter uma embalagem bonita, você ter uma etiqueta, ter um logotipo, entendeu? Não é a Mariazinha que faz boneco, não, é a marca X que faz bonecos maravilhosos, incríveis. Isso ela pode entregar para a loja. Isso ela pode colocar em outros lugares, ela não depende da feira. Vai colocar no marketplace. Exatamente. Vai criar uma página. Então, o empoderamento, ele passa da mulher à empreendedora. Maravilhoso. Aí você vai chamar essa artesã e vai falar, Cristina, quem é você? Eu sou empreendedora. Exato. Ó, que diferença, né? É isso. Eu sou maluca. Se deixar, eu vou ficar aqui 2 horas falando de mãos empoderadas. Mas a proposta é justamente essa, para que as pessoas entendam, porque eu não me lembro, apesar de ser uma pessoa bastante ativa no meu bairro, de ter visto projetos parecidos como esses por aqui, pelo menos, sabe?
com esse olhar, né? Porque, por exemplo, a Patrícia não disse que a gente vai montar um berçário lá para as mãezinhas fazerem o seu curso, Uhum. sabe? Então é assim. Tem muito mais, Patrícia, Tem. com certeza. Pode falar. Aqui tá para falar mesmo. Então, existe toda uma preocupação para que as mulheres realmente consigam participar do Mãos Empoderadas, né? E o processo, os encontros serão de segunda, terça e quarta à tarde. Então, o que que nós pensamos? São mulheres, a maioria das mulheres artesãs tem filhos Uhum. e geralmente tem dificuldade de sair de casa. Então, qual foi a solução? Vamos montar um berçário para as mães que tiverem bebês e também atividades para crianças de até 12 anos com coordenadoras especializadas. Uma delas trabalha com circo, vai levar uma série de atividades circenses, e a outra vai trabalhar com estímulo à leitura, contação de histórias, trazer um pouco de conteúdo de histórias griots, ancestralidade e tal. Ela é uma contadora de histórias aí bem famosa nas casas de cultura, e se apaixonou pelo projeto e quer acompanhar a gente. Quem será, Pedro? Quem será? E aí, isso nos 3 dias, né? Então, as mães podem levar suas crianças, que elas serão bem cuidadas para que elas fiquem tranquilas durante as atividades. Que bacana. Isso é muito importante e foi cuidado durante todo o tempo de construção. Aquilo que eu estava falando no começo, qual é essa realidade que as pessoas que vão ser beneficiadas pelo projeto, que vão fazer de fato o projeto, qual é essa realidade, né? Qual é o seu modo de produção? Então, nessa radiografia de entender, são muitas conversas, é muito estudo, muita pesquisa. Eu precisei ler vários artigos sobre a relação mulher e sociedade, no sentido de atualização do pensamento, porque quem faz teatro, quem vem da bagagem toda, né, dos movimentos, já vem com uma visão libertária, já vem com uma, né, a gente já tem isso bem ampliado, né? Nos nossos grupos, né, a participação das mulheres nos grupos, né, sempre são participações horizontais dentro dos grupos de teatro. Então, a nossa formação, ela já vem muito próxima disso que é o que se pensa hoje, que poderia ser uma sociedade mais igualitária, né? Mas, mesmo assim, é necessário que você atualize esse pensamento. Sim. Então, a escrita do projeto significa estudo, né, tentar entender essas novas correntes, entendimentos, formas de pensar e de fazer isso, e, fundamentalmente, a realidade de quem vai executar. Então, uma das coisas que foi, logo de início, detectada é essa dificuldade, porque a mulher, ela está na casa dela com seus filhos, aparece uma oportunidade dela participar de algo que ela percebe que é legal para ela, mas ela não tem com quem deixar os filhos, ela vai ter que deixar com a vizinha de favor, que pode ficar um dia ou outro, mas ficar durante 10 semanas, né? Ou deixar em casa, às vezes em situações não tão seguras quanto poderia ser, vulnerável. Verdade. Então, esse cuidado não tenha dúvida, nós temos que acolher essa mulher e suas crianças. Sim. Tá? Mas as crianças que precisam ser acolhidas ali, que elas podem trazer para o projeto, elas vão desde o nascimento até 12 anos de idade. Então, elas precisam também de atividades compatíveis, né, para suas idades. E não só atividade compatível, mas também que nessa atividade você vá preparando essa criança para os avanços civilizatórios que todos nós temos conquistado ao longo dos anos, né? E que a gente está sofrendo um retrocesso nos avanços civilizatórios muito fortes. Fortíssimo. Então, é necessário também que você faça do projeto, ao mesmo tempo que a mãe está participando de um processo de formação profissional, mas também de descoberta, como a Patrícia colocou, através do trabalho de arte-terapia, né? Entendendo essa difícil relação mulher e sociedade hoje, compreendendo as suas questões que muitas vezes estão dentro da vizinhança, estão dentro da própria família, quer dizer, lidar com isso, mas também lidar com a criança, né, preparando ela, acolhendo essa criança, porque essa mulher ela vai também muitas vezes começar a
ter um outro tipo de entendimento sobre o que ocorre em sua vida, Sim. né? E por isso bacana. que a Patrícia destacou no começo que a independência financeira é fundamental, porque não adianta você chegar nesse lugar e você depender do dinheiro que não é seu, Sim. né? Para poder ir fazer a formação, você tem que pedir para. Não é? Então, quer dizer, o projeto foi cuidadosamente pensado, né? E a gente teve muita felicidade, na verdade, que eu vou falar aqui, vocês cortam se acharem que eu não tenho que falar, mas assim, foi fundamental a entrada na meta. Fundamental, porque foi um projeto que não demorou muito para ser captado. Sim. Não demorou muito. O projeto foi escrito, teve aquele período da pandemia, que foi aquele bolsão, tudo. Mas logo na sequência, já houve a captação de recursos nisso, a Meta já entrou com tudo em cima Sim. e passa então a fazer parte disso que é como que você leva um projeto para essa comunidade e ao mesmo tempo a comunidade também reconhece que ele é um projeto que eu mereço, que eu posso participar, Sim. né? Então a Meta também agrega valor a isso, percebe? Uhum. É uma troca. Porque a gente pensa muito, isso que eu estou ainda na sua pergunta do início lá e agora Sim. falando dos conteúdos do projeto. Bacana. Se muitas vezes as pessoas pensam que um patrocínio o cara foi lá e pagou para você fazer, Sim. né? E não é essa relação. É uma relação de troca muito grande, porque nós também estamos recebendo, a partir da assinatura da Meta, também estamos recebendo um acolhimento pelas pessoas que falam, poxa, tem confiança. Esse projeto também tem confiabilidade, sabe? Sim. Credibilidade, né? Isso é Credibilidade, importante. desculpa. Verdade. É uma troca muito boa que existe, né? Bacana. Entre investidor, projeto, realizador, comunidade. Sim. É muito bacana. Patrícia, o que, que a gente pode esperar do projeto Mãos Empoderadas, Patrícia? Aqui tem mais coisas aí, além dessa questão da independência financeira, além dessa questão de saber lidar, né? Essa construção da marca. A Meta vem também com toda essa proposta de criar a logomarca, de repente, né? Entender que o produto precisa ser criado, a marca, o nome, que não é mais a Maria, que faz umas costuras Faz um ali. paninho. Dá Não, uma faz um Maria, faz um paninho paninho. Não, a marca... A Baiomi Atelier, por exemplo, as minhas amigas do Baiomi. Existe o Baiomi Atelier. Opa, a Baiomi é uma marca. É a Marisa e a Pamela. Um abraço e um beijo para vocês, minhas lindas. Sabe? Mas é uma marca. Então, acho bem bacana isso. Além disso, a gente tem também uma proposta, além do acolhimento das crianças, além dessa questão das rodas de conversa, né? Que nós teremos também, não é isso? Fala um Isso, pouquinho para a são gente, Patrícia. os encontros que eu falei que são de arte-terapia, são essas rodas de conversa, né? Que a gente chamou de Roda das Sabidas. Roda das Sabidas. Então, eu sou coordenadora de atividades do projeto, mas cada etapa tem uma coordenadora que vai acompanhar. Então, a coordenadora da Roda das Sabidas é uma psicóloga, arte-terapeuta, e então ela que vai acompanhar esses encontros e eu vou estar lá em todos os processos, né? Certo. No treinamento de vendas online também, na elaboração de marcas, acompanhando passo a passo essas mulheres. Certo. Porque o intuito do Mãos Empoderadas é criar uma rede de apoio, uma rede forte entre essas mulheres. Porque a gente fala muito do patriarcado e do que aconteceu na nossa sociedade por conta do patriarcado, mas não há um esforço entre as mulheres para o fortalecimento dessa rede. Você encontra ainda muita competição, e isso dificulta o caminhar de cada uma. Fortalecimento, alicerçar, Então, né? você tem um grande exemplo de união de mulheres, que é o coletivo Meninas Marim, que aliás, tem apoiado desde o início o Mãos Empoderadas. Então, quando nós iniciamos uma pesquisa com um formulário para entender um pouco o perfil das mulheres que irão participar, a Ednusa foi querida,
entregou uma lista das artesãs que participam com ela de algumas feiras. A gente foi a Penha para uma feira que foi realizada por elas, com uma festa, né? Teve um cortejo. Demais. Olha, foi Foi lá no Largo do Rosário? Largo do Largo do Rosário. Ah, dos Homens Pretos lá, isso. né? Sempre Legal, acontece né? ali naquele foi espaço. maravilhoso. Local que a gente fez muita feira de arte, praça de arte. É verdade. E a gente viu. Meninas Maim. É A isso. gente viu o carinho da feira, porque ela tem uma organização, ela tem um layout. As mulheres que estão ali expondo têm uma marca, elas têm uma etiqueta, elas têm embalagem, as barracas são muito bem montadas e existe uma rede de apoio. Então, você tem as barracas ali, mas se uma precisa ir almoçar, tem uma outra colega ajudando. São super organizadas, essa é a verdade. Né? Elas estão juntas. Sim. Então, um dos objetivos do Mãos Empoderadas é fortalecer essa rede de apoio. Não que vai ficar todo mundo melhor amigo, mas que você entenda que essa união é forte e que para algumas Necessária, coisas, para algumas ações, é necessário. Então, a gente vai, ao longo dessas 10 semanas, acompanhando essas mulheres, e ao final dessas 10 semanas, a gente vai fazer a Feira das Artesãs, que será um lançamento da marca dessas mulheres, com o objetivo de que elas aprendam a divulgar o seu produto através das páginas que elas têm nas redes sociais Certo. e o marketplace. Ou seja, que ela não vai vender o produto porque ela está com o boneco na mão ou com a camiseta na mão. Ela vai aprender a estar no mercado e dizer para alguém, olha, eu faço um produto incrível, ó, acessa a minha página aqui e Sim. entrega o cartãozinho. Ó. Daqui a pouco a gente conversa. Eu não preciso estar com o produto na mão. Sim. O produto tem que estar na minha cabeça. Eu tenho que entender que eu sou empreendedora. Eu tenho que entender que eu vendo produto. A sua Eu tenho que capacidade entender que eu produzente. faço produtos e que o que eu faço é muito bom. Então, a Feira das Artesãs é um encerramento desse processo de 10 semanas. Será realizado um documentário de todo o processo, Bacana. uma exposição fotográfica, apresentações de teatro e contação de histórias com um grupo de mulheres, porque o projeto é só de mulheres. Que mais? Eu esqueci de alguma coisa? Acho que eu vou completar um pouquinho quando você fala da feira, porque a feira ela é basicamente o lançamento das marcas, né? Tá. Existem, então, artesãs que vão estar conosco que já têm marcas, como a Meninas Marrem, por exemplo, já tem suas marcas, né? Mas tem outras que ainda não têm. Então, existe uma profissional que trabalha conosco e vai desenvolver essas marcas delas, né? Como é que se desenvolve essas marcas? A partir do contato, da história, da participação delas. É um processo de criação em conjunto, né? Onde a artesã passa as ideias, mas existe alguém que materializa isso dentro de uma linguagem, para que a marca tenha uma identidade com o artesão Sim, essa muito questão da forte. identidade. Então, a Feira das Artesãs é o lançamento dessas marcas e o fortalecimento daquelas que já existem, né? Então, ela vai ocorrer nos dias 23 e 24 de julho na Praça Silva Teles, aqui em Itaim, Tá aí. e junto com uma programação, além das barracas, do artesanato exposto, composto por teatro, circo e contação de história. Todos esses grupos são compostos por mulheres e são grupos que têm no seu processo de criação a temática do empoderamento feminino, né, que já trazem no seu trabalho isso, né? Então, muito mais do que o lançamento das marcas e posicionamento das marcas já existentes, é também um momento em que o projeto fala sobre empoderamento para a sociedade do Itaim. Porque até agora as oficinas, a preparação, né, Sim.
se deu dentro da Casa de Cultura do Itaim. Então, esse tema empoderamento está sendo debatido lá dentro e pelas redes sociais que a gente vai estar abordando. A feira não. A feira permite que a gente vá para a rua e leve o ápice, tema do né? empoderamento para a rua. Para os maridos, para os homens, para as crianças, para a sociedade como um todo. Que bacana, né? É aquilo que a gente chama de ancoramento, né? Ancoramento. É a hora que ancora o Mãos Empoderadas. Uhum. E essa captação dessa galera, dessas artesãs, como é que é feito? Como é que a galera, como é que o pessoal interessado pode estar Nós abrimos um processo de inscrição, ele está em andamento agora. Será muito legal que alguma artesã que esteja participando, que mora pela região, queira participar, poder se inscrever. Então, esse processo de inscrição está aberto. Após o encerramento da inscrição, vai ter uma entrevista que nós vamos fazer com cada uma das inscritas para poder tirar as 40 que vão participar do projeto. Tem que ser da região, não? Como é que funciona? Não necessariamente. Né? Não, né? Assim, depende da mulher que tiver tempo e pique para se deslocar, né? De algum bairro para cá. Pelo Cultura Leste eu recebi uma mensagem perguntando: não vai vir para a Zona Norte? Quer dizer, já tá fazendo barulho. Foi assim que entrou no ar. Nós colocamos no. Nosso diretor entrou aqui para dar uma bronca na Patrícia, para falar mais perto do microfone. Eu tô falando longe. Quem tiver interesse em se inscrever, Facebook, Mãos Empoderadas. Instagram, mãos.empoderadas. O link está na bio do Instagram e no Facebook ele está na descrição das postagens. Então tá fácil de encontrar, só preencher o formulário. A gente vai fazer um processo seletivo. Tá. Sabe, tem 2 subprodutos aí que são bem importantes, a Patrícia passou por eles. Um deles é um videodocumentário sobre o processo. Então, não é um registro audiovisual para fim de prestação de contas. Tá. Na verdade, é um documentário feito por uma cineasta, mulher, a Pauline, que vai estar fazendo conosco esse documentário. Então, o olhar dela sobre este processo como um todo, fundamentalmente, o vivido pelas mulheres. Que bacana. Então, é um outro olhar que não é de registro e documentação. Do mesmo modo, a exposição fotográfica vai tentar buscar o quê? Este olhar diferenciado sobre a pessoa que está participando A vivência e dele. os estágios dela dentro do processo. Então, na Feira das Artesãs, a gente vai exibir de maneira contínua esse documentário. E a exposição vai estar armada. Então, a Praça Silva Teles, Cacau, ela vai ser dividida em 3 grandes espaços. Certo. Um espaço que é uma espécie de um lounge, um lugar onde a pessoa que está andando na feira pode sentar e dar uma descansadinha ali. Esse lugar que ela sente e descansa está a exposição e o documentário sendo passado. Aí tem o espaço das barracas, que é o espaço maior, e depois a área dos espetáculos, da contação de história. Então, são 3 ambientes na praça. Caramba! Ô, Edson, vamos voltar. O Edson Caeiro, vamos voltar tudo atrás, viu? Vamos para São Mateus, que foi o que indiquei que está aí, viu? Pior que verdade. Vocês sabiam que essa indicação do Mãos Empoderadas para vir para Itaim Paulista foi do Pedro, né? Foi o Pedro que indicou. Pô, São Mateus não dá, fala, vê lá com o Cacau. É o melhor local para fazer. E aí, quando eu Na Zona Leste, tá aí. eu costumo dar uma atenção, né? A gente trabalha direitinho. Quando eu vi aqui, eu falei, não, tal. Porque eu não trabalho também, né? Tem que mandar a carta. Então já vou fazer a carta. Mas casou muito bem, viu, Cacau? Quando surgiu o Itaim na parada, a gente já falou, é lá. Que sabe? bacana. Porque bate história, bate vivência, dos antepassados. Sim, tem tudo junto com isso. Todo um processo, né? E foi mesmo. E aí, de pronto, a gente já confeccionou a carta para a coisa acontecer e tal, né? Porque às vezes é isso, né, gente? Eu deixo até aqui um apelo para os gestores e coordenadores de espaço. Quando chega uma carta lá de anuência, um pedido, gente, tenta estar pronto a atender. Eu sei que a gente trabalha pra caramba, tem uma correria doida, mas atende de pronto, porque todos esses profissionais envolvidos, eles precisam, muitas das vezes, para começar o processo todo, uma carta de anuência,
uma carta de interesse, né? E aí você fica ali, deixa aquele pedido mofando, daqui a pouco passou a data, o prazo, e o profissional não consegue executar. Por uma coisa simples, que é só você ter ali alguns modelinhos e tal. Falo isso porque eu tenho alguns colegas que fazem isso mesmo, não emitem, deixa lá a gente esperando. A gente mesmo já precisou, Chato. né? É bem chato isso. Né? A gente fora da prefeitura, entre outras coisas, a gente já tentou por projetos do Cultura Leste, por exemplo, e pedir uma solicitação de uma carta de anuência que não consegui. chegou. Não, simplesmente não chegou. Né? Então é bem complicado isso, né? Então, quando chegou pra gente, a gente teve já esse olhar. Eu não sabia que ia ter uma dimensão como essa. É um Gigantesco, projeto que realmente me deixa muito feliz, assim, enquanto estando à frente da casa nesse momento, de poder trazer isso para o bairro, porque eu sou filho do Itaim Paulista, né? Vivo no Itaim Paulista, a minha vida é aqui. E ter isso no nosso bairro, para as mãezinhas, que eu atendo muito mãezinhas na Casa de Cultura, porque eu tenho muita atividade para as crianças, a gente sabe que muitas das vezes o que não permite para que as mãezinhas façam alguma coisa ou aprimorem a sua atividade é justamente por isso, não tem onde deixar a cria, sabe? Tá ali bastante fragilizada ainda em relação, será que eu posso? Porque tem isso, né? Eu tenho muitas mãezinhas que vêm conversar, elas se sentem numa liberdade, vêm conversar. Você acha que eu posso participar dessa oficina? Por que não? Porque só tem jovem. Eu falo, você é o quê? Você só é uma jovem com um pouco mais de idade. Eu falo assim, pronto, você pode sim. Então tá bom, eu vou fazer. E é isso, sabe? Então, esse é o nosso papel aqui. Gente, o projeto Mãos Empoderadas começa quando e finaliza com a feira, né? Então, é assim, a gente está num processo seletivo. Na página da Casa de Cultura também tem todas as informações lá para fazer essas inscrições, entre outros. Depois será um processo de entrevista. Mas, assim, efetivamente, começa quando e termina quando, apesar de essa rede de apoio não se acabar, né? Porque a rede de apoio é para a vida, né? Como é essas datas aí para a galera ficar ligeira aí? Eu sei que é final do mês, agora acaba, né? Você é o moço das datas. Eu? Uma perdido no tempo. Se Ela for tá o caso, eu brincando pego porque aqui ela nas me redes corrige. sociais. Ela me corrige o tempo inteiro, eu sou uma perdido no tempo. Deixa eu ver aqui no site, acho que tem alguma coisa. Não, o curso ele começa dia 2 de maio. Tá, 2 de E maio. aí ele vai até dia... O 23, que é o encerramento da feira. É, Né? Tá vendo? A gente se ajuda. Isso é bacana. Que é o encerramento em si, né? E aí tem todo esse processo. Convido vocês a todos participarem, se puder já se inscrevam, porque ainda estão com as inscrições em abertas. Não percam uma oportunidade como essa, gente. Patrícia, Roberto, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar que a gente não falou aqui, né? Porque passa batido mesmo. E esse é o momento. Você sabe, tem uma coisa que eu acho que é muito importante. A gente estava falando nos avanços civilizatórios, né? Certo, bem bacana. E acho que, de fato, eles se concretizam quando toda a sociedade entender que a emancipação, que o empoderamento de um determinado setor só vai ocorrer de fato quando todos assumirem isso como uma luta para si. Né? Então, eu acho que o projeto Mãos Empoderadas ele é muito isso. Ele é uma junção de pessoas que desenvolveram um pensamento e vão executar um trabalho em busca de um empoderamento feminino. Eu estou falando isso porque às vezes falam assim, já me perguntaram assim, por que um homem escreveu um projeto sobre isso, né? Aí vem a discussão do lugar de fala e uma série de coisas que eu acho totalmente pertinente. O assunto é totalmente pertinente. Sim. Mas também eu acredito que a gente só vai conseguir fazer com que os avanços se concretizem quando todos nós assumirmos as falas, inclusive que não são dos nossos lugares. Sim, sabe? É verdade. É uma boa fala, uma reflexão gigantesca, né? Essa semana eu tive algumas experiências, assim, avaliando alguns candidatos da vocacional na cidade. E é bem isso mesmo, sabe? A gente, às vezes, se depara com algumas falas e algumas posturas de algumas pessoas profissionais que ainda não entenderam que esse é o caminho.
de você também estar ali num momento e num determinado assunto, ou uma determinada causa, que você não é sua diretamente, mas que você está inserida nela, e aí você tem a sua responsabilidade, você tem sim o papel ali de fazer com que aquilo aconteça, com que aquele movimento, ou com que aquela escolha seja respeitada, né? Então, isso em vários âmbitos, né? A gente vê desde dessas questões étnico-raciais, essas questões de identidade de gênero e de outras tantas coisas, né? Falo isso porque a gente fala bastante sobre políticas afirmativas e tal, e aí tem essa coisa da mulher preta periférica, mãe solo, né? Que a gente também tem que ter esse olhar. Não é porque eu sou um homem que eu não posso ter um olhar para a mulher preta periférica. Aí eu tenho as pessoas, os profissionais da Casa de Cultura, elas sabem que eu estou muito feliz por conta desse projeto, porque eu falo para os profissionais que trabalham comigo, os servidores públicos, que está vindo um projeto assim, que vai acontecer assim, que a gente vai ceder a Casa de Cultura por uns 3 meses para o projeto como prioridade, as coisas não vão parar, mas o projeto Mãos Empoderadas tem prioridade na casa, porque a gente faz essa questão, sabe, de acolher da mesma forma como é o sinônimo do projeto, os Mãos Empoderadas, que eu vejo que é um projeto de acolhimento, né? Deixar alguns agradecimentos dos parceiros, fiquem à vontade, e os contatos principais aí, a gente vai encerrando por hoje, porque é tão gostoso, a gente podia ficar falando mais coisas, ainda mais a galera que vem do litoral, eles vem com uma energia boa, mano, dá vontade Vem com água de coco. Aquela né? praieira, dá vontade né? já de descer junto. Aquele clima praieiro, né? Mas a gente não pode deixar de agradecer os apoiadores, os patrocinadores, Com porque certeza. fazem acontecer também, né? Então, para nós, assim, um enorme agradecimento ao governo do estado de São Paulo, né? Desculpa, a prefeitura de São Paulo. Estava com outro projeto que a gente vai começar agora. Que bacana! Quer dizer, um enorme agradecimento para a Prefeitura Municipal de São Paulo, né? A Secretaria de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, que é uma lei construída também no debate com muitas pessoas envolvidas, né? Para poder gerar essa lei, né? Então, sem ela, a gente não teria condições de realizar um projeto como esse, né? Um agradecimento enorme, né? À Meta pelo patrocínio dado, como eu disse aqui, está sendo um parceiro mesmo no diálogo com a sociedade. Isso é maravilhoso para nós, né? A Estima Cultural, que é a empresa que a gente veio desenvolvendo, não queria agradecer a Estima, mas a todos que vêm trabalhando conosco, toda a equipe que trabalha conosco, que é uma equipe grande, uma equipe criativa e uma equipe que se pauta na diversidade de opiniões, né? Na diversidade de como olhar aquilo e como a gente enfrenta todas as coisas que surgem na nossa frente. A diversidade é o caminho para encontrar soluções mais criativas, né? A Casa das Ideias, o espaço da Patrícia, que foi espaço permanente de discussão, ou presencial, ou por Google Meet, ou por telefone, para desenvolver as ideias do projeto. Tá? Mas é isso. São os nossos principais parceiros. Por isso que eu nem fiz. Por isso que eu não falei patrocinador, eu falei parceiro. Quando você fala da Meta, é aquilo, né? Essa troca existe, né? Eles estão sendo parceiros para você, Patrícia. Mas tem que falar da Casa de Cultura do Itaim Paulista. Com certeza. A gente estamos aqui na frente. Porque a né? gente está alugando o Cacau desde que a gente fez contato e ele deu a anuência. Nossa relação não parou mais. Bacana. E o coletivo Meninas Marim, que deram um super apoio. Você vê que a gente não se complementa. Cultura só na Leste questão do também, que está tempo, ajudando né? na divulgação, né? Cultura Leste também. Cultura Leste. Você achou agora aí, né? Colocou uma matéria incrível falando do Mãos Empoderadas. E eu queria também dizer que a equipe, as mulheres que vão participar do Mãos Empoderadas, desde o ano passado, vêm se encontrando, estudando
se preparando para esse encontro, para essa imersão. Então, não é só os conhecimentos que nós temos individualmente. A gente está montando um pensamento coletivo para poder trabalhar com este coletivo de mulheres que estão chegando. Então, o trabalho de Mãos Empoderadas começou o ano passado, né? É um trabalho que vai durar um ano, para que a gente consiga entregar para essas 40 mulheres que vão participar o melhor de nós. Que bacana. Para fazer emergir o melhor delas. Bacana. Contatos, Facebook, Mãos Empoderadas, Instagram, mãos.empoderadas. É isso então, gente. Muito obrigado. Parabéns. Queria agradecer vocês por terem vindo aqui, agradecer pela ideia desse projeto lindo e maravilhoso, por poder falar sobre eles. E que vocês possam vir outros momentos para falar de outros projetos tantos maravilhosos como esses, certo? Muito obrigado mais uma vez. Diz aí, Fátima. Não, com certeza. Então é isso. Vamos ficando por aqui, então, com mais um episódio do Talk Leste, feito podcast do Cultura na Cidade. Assina lá, ó, se inscreve, ativa o sininho para receber as novidades e sempre os lançamentos, certo? Entre em contato com a gente lá no Cultura Leste, entre em contato pelo pessoal do Talk Leste, aqui a produtora de podcast para vocês, certo? Cultura na Cidade. Só os monstros. Abraço. É isso.